Usamos cotidianamente a palavra harmonia sem talvez perguntar propriamente sobre o seu significado. Falando de uma maneira bastante geral, a palavra harmonia traz a ideia de concordância, de um acordo. O dicionário Ruais define a palavra harmonia no seu significado musical mais geral como um conjunto de sons relacionados que produzem sensação agradável ao ouvido. Se, no entanto, a partir dessa definição, nós relacionamos a palavra harmonia ao conceito de consonância, excluindo do seu significado qualquer remissão ao conceito de dissonância, corremos o risco de interpretar mal não só o conceito de harmonia, mas também o próprio discurso musical. Palavra de origem grega, harmonia era utilizada na Grécia Antiga basicamente em 3 esferas de atividade. Na maçonaria e carpintaria, as harmoniae eram presilhas ou encaixes, um termo que, de acordo com Correia, não caiu em desuso e que significa amarra, junta ou articulação. Na poesia ou filosofia, a harmonia era uma deusa, personificação ou força, que pode assumir diversas formas e nomes. Harmonia, Afrodite ou Filia, divindade ou força que organiza o mundo por meio de um processo de unificação e que tem como seu oposto complementar um deus ou uma força de separação. Na terminologia musical, harmoniae eram as antigas escalas e, mais tarde, o sistema de escalas, uma série de notas empregadas em uma melodia particular. Esse terceiro significado, que constitui já na Grécia Antiga um termo relacionado à música, seria mais semelhante a um uso que nós fazemos atualmente da palavra modo do que ao significado que atribuímos hoje em dia à palavra harmonia. Apesar dos diferentes usos da palavra, parece legítimo pensar que existe um significado principal que une e que justifica esses usos, incluindo o seu uso atual dentro da teoria musical. Para isso, nos baseamos na interpretação que o filósofo alemão Martin Heidegger faz da palavra harmonia a partir dos fragmentos da obra do filósofo pré-socrático Heráclito de Éfeso, nos concentrando fundamentalmente sobre 2 desses fragmentos, o fragmento 8 e o fragmento 51. No fragmento 51 está escrito: não se compreende como concorda o que de si mesmo difere. Harmonia de movimentos contrários, como do arco e da lira. O fragmento 51 caracteriza a harmonia como a conjunção de movimentos contrários e compara essa conjunção à identidade entre o arco e a lira. Arco e lira são símbolos relacionados a 2 divindades, os irmãos Ártemis, que aparece constantemente nas imagens segurando um arco, e Apolo, que por sua vez segura em suas mãos uma lira. A irmandade entre esses 2 deuses se manifesta também por meio da identidade da forma do arco e da lira. Identidade que por si mesma expressa já de alguma maneira a unidade complementar dos contrários, do arco e da lira, da vida e da morte, do surgimento e do encobrimento, da luz e da sombra, da vigília e do sono, do movimento e do repouso. A palavra grega harmonia é desse modo traduzida por Heidegger como junção, mas não uma junção qualquer, uma junção essencial entre aquilo que se opõe e que se contradiz, e nesse sentido ela implica em um favorecimento, uma composição. A palavra grega para dizer junção é harmonia. Costumamos remeter essa palavra à junção de sons, apreendendo harmonia como consonância. Todavia, o essencial da harmonia não está no âmbito da sonoridade e do som, mas sim no harmos, na junta e juntura em que um interpenetra o outro, em que ambos fazem uma junta na juntura, de maneira a estabelecerem uma junção. A contradição, enquanto junção dos opostos, é pensada assim como coordenação, como copertencimento, como composição. Portanto, segundo Heidegger, a partir de Heráclito, na contradição,
Os contrários não se caracterizam por uma exclusão mútua, mas por uma propiciação mútua. Os opostos, nesse sentido, favorecem a existência do outro, a ponto de um poder surgir do outro e permanecerem assim abrigados na oposição. Heidegger mostra que a palavra grega que expressa a ideia de oposição ou contrariedade, to antixum, o contrário, é formada pela reunião do prefixo anti com a palavra xeo, que significa arrastar. Isso é, arrastar sobre algo, por exemplo, ao desgastar alguma coisa para igualar a superfície, aplainar no sentido de passar uma lixa para raspar e alisar, e assim fazer aparecer uma configuração, por exemplo, a pedra lapidada, afiada, raspada. As considerações a respeito da palavra grega antixum, que significa contrário, conduzem a outro fragmento de Heráclito, o fragmento 8. O contrário em tensão é convergente. Da divergência dos contrários, a mais bela harmonia. Essas considerações explicam o motivo que leva Heidegger a propor uma tradução que se distancia bastante das traduções mais convencionais. Arrastar, compor, e da oposição de um contra o outro, junção resplandecente. E assim, justificando sua tradução, Heidegger afirma: o olhar deve se voltar para o fato de que a junção é, em si mesma, o voltar-se atrás do outro na distensão desprendida e o voltar-se novamente rumo à tensão do que se volta na distensão. À harmonia pertence o deixar-se encaminhar para a distensão. É a tensão que se volta atrás, e não a tensão contrária, no sentido do objeto referido e nomeado numa junção que haverá de acontecer. O que se deve juntar e o que se junta não é uma tensão contrária. O que se deve mostrar é que a tensão contra e contrária pertence à própria essência da junção. A contradição, não como mera tensão entre os opostos, mas ao mesmo tempo como tensão e como distensão, caracteriza a harmonia como uma composição que favorece e que propicia ambos os polos da oposição. A harmonia, como essa junção, é mostrada em seu sentido originário não como composição ou conjunção de coisas que não têm essencialmente nenhuma ligação entre si e que seriam postas arbitrariamente em relação, mas com um fazer ver uma unidade anterior, desde sempre já posta e antevista. A composição, no sentido de uma junção essencial dos opostos, só é possível porque aquilo que é conjugado possibilita a composição na medida em que já possui, por princípio, a ligação mais própria. Compor significa, nesse sentido, deixar aparecer a partir da unidade. Existe, no entanto, uma grande dificuldade relacionada à tentativa de se pensar o significado da palavra harmonia como esse pertencimento mútuo dos opostos. Nosso pensamento comum e cotidiano, que se baseia no pensamento da lógica e da metafísica ocidental, recusa essa possibilidade. O chamado princípio da não contradição, ou princípio do terceiro excluído, que pode ser enunciado assim: o ser é e o não ser não é, se opõe terminantemente a essa tentativa, sob o risco de uma total perda de sentido, consequência do desrespeito a uma regra básica do pensamento. Não devemos, porém, introduzir e esclarecer apressadamente a lógica, o lógico e a lei do pensamento metafísico legada como princípio da contradição e concluir que o fragmento de Heráclito encerra uma contradição. É ilógico e, porque ilógico, também não verdadeiro. Tentamos pensar o surgimento como o que se encontra numa relação essencial com o declínio, e desse modo, em sua essência, surgir é de alguma maneira declinar.
Nessa tentativa, nosso entendimento para e se aquieta. Por isso, temos que conseguir, primeiramente, que nosso entendimento, isso é, o pensamento comum, se aquiete, abrindo caminho para um outro. O fundamental para Heidegger não é evitar a contradição considerando simplesmente um erro ou vício do pensamento, mas mantê-la. A tentativa de manter a contradição sem necessariamente tentar resolvê-la implica para Heidegger em uma tentativa de superação do pensamento da metafísica e na abertura de uma outra perspectiva. Para nós, músicos, no entanto, não se trata necessariamente de tomar partido em um problema tão vasto e profundo da filosofia, mas simplesmente de reconhecer a participação da música e do discurso musical em um problema ontológico fundamental. E, nesse sentido, de nos aproximarmos desse problema tentando apreender suas especificidades e se beneficiar o máximo possível buscando elementos para nossa reflexão, visando ampliar nossa compreensão a respeito do significado de uma palavra tão importante para a nossa disciplina. E não só a respeito dessa palavra, mas também do problema da dualidade e de todo um conjunto de pares antagônicos usados constantemente por nós para compreender e descrever a música, tais como agudo e grave, maior e menor, tônica e dominante, consonância e dissonância, preparação e resolução, repouso e movimento, sustenido e bemol, antecedente e consequente, autêntico e plagal. Encerra-se, afinal, com a leitura de uma passagem em que Heidegger procura mostrar um certo absurdo e uma certa impossibilidade de uma resolução simplória da contradição. Nessa passagem, a ideia da contradição é expressa mais uma vez pela dualidade entre surgimento e encobrimento. O que haveria então de suceder com o surgir desprovido de todo e qualquer relacionamento com o encobrir-se? O surgir não teria nada a partir do qual pudesse surgir, e nada que se abrisse no surgimento. Mesmo que pudéssemos entregar o surgir para si mesmo, apreendendo-o como puro surgimento, o surgir ainda assim teria de escapar e esquivar-se do que garante um surgimento, ou seja, do fechamento, para logo ou imediatamente dissolver-se no nada, no agora da separação. O surgir não vigora como aquilo que vigora se, primeira e continuamente, não estivesse contido e resguardado no encobrimento. Por isso, pelo seu vigor de essência, e apenas por isso, é que o surgimento favorece o encobrimento. O que aconteceria se a fonte que surge à luz da terra ficasse sem as águas que a correm subterraneamente? Não seria fonte. Ela precisa pertencer às águas escondidas. Esse pertencer diz que, em sua essência, toda fonte se mantém protegida pelas águas escondidas na terra, só sendo fonte a partir delas.